Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto sextas e domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços da Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de entrarmos na análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa. Vamos então aos gráficos e o que nós temos aqui. O preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance, os preços enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento ao fundo do gráfico. Nós temos aí uma reta colorida que representa o volume negociado diariamente nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média nos últimos 59 dias. E aí o que nós vemos? O volume sofreu aí no dia de ontem uma leve queda, porém nós tivemos aí uma grande aceleração aí durante essa madrugada, bastante positiva, porém não inclusa aqui nesse gráfico que considera apenas o fechamento diário, em especial às 21 horas do horário de Brasília. Então nós não temos aqui o volume excelente que aconteceu nas últimas horas aí, sustentando a alta e fazendo que a essas alturas do campeonato nós já sabemos que é um teste aos exatos 5.600, parece que foi sob encomenda. Vamos então dar uma olhada mais adiante nisso daí quando entrarmos no mercado agora, mas a expectativa, como a gente já vem comentando há mais tempo, segue um viés de alta e apesar de que o último topo não tinha sido superior ao topo anterior, nós dissemos que permanecia o viés de alta, nós acreditávamos. O que aconteceu? Apesar de nós estarmos esperando aí um leve recuo, quem sabe até os 5,80, como a gente comentou, tanto na análise quanto nos boletins que nós publicamos. Não se esqueçam de assinar nossa conta aqui no Twitter e no Telegram, Hello Wild Horses. Nós comentamos isso, poderia ter um recuo até os 5,80, 5.080 tethers, sem que isso prejudicasse o viés altista que nós estávamos vendo aí para a Bitcoin, e é exatamente isso aí que está acontecendo nesse momento. Provavelmente aí já fechamos aí, como mostra o gráfico, levemente aí o topo do dia de ontem, o fechamento do dia de ontem acima do último topo, e aí temos aí a perspectiva de continuar em alta durante o dia de hoje, formando aí então evidentemente um novo topo, seguindo aí na trajetória rumo aos 5.500, 5.600, como nós já vimos comentando aí nas análises anteriores. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva pro final do dia de hoje. E aí nós temos aí 5.272 tethers. Para quem está acompanhando a nossa análise, deve estar lembrado aí que no dia de ontem nós tínhamos a perspectiva aí de um recuo, e esse recuo não está aparecendo aqui, evidentemente é um outro modelo com suas próprias predições. Esse modelo está predizendo aí 5.272 para o final do dia de hoje, no intervalo admitido de 5.230 a 5.315, e a nossa margem de erro aí 0,83% inferior a 1%, 32,4% da variação diária, ou seja, os preços estão variando 3 vezes mais. Isso aqui é uma das melhores predições que a gente teve, apesar aí de provavelmente, em função da alta que nós vamos ter aí no dia de hoje, em função do grande volume, nós já vamos entrar nisso em detalhe, os preços aí podem ficar assim acima desse intervalo, o que não passa a ser negativo, ao contrário, errar dessa maneira é sempre bom. Então essa é a nossa expectativa, 5.272 para o final do dia de hoje, intervalo admissível 5.230 a 5.315, a nossa margem de erro 0,83, ou seja, estamos prevendo corretamente 99,17% com acerto dos preços de um dia para o outro, apenas com o fechamento diário e usando o volume como referência. Vamos então para o mercado agora, que é onde é que as coisas estão acontecendo, porém iniciamos aqui com Livecoins, Blockchain e Criptoeconomia, e aí a gente vê aqui uma matéria, fim da plataforma Ethereum, vários projetos estão migrando para Binance Chain. Que barbaridade comparar a Binance com o Ethereum. Binance é um mercado, a função da Binance não é desenvolver tecnologia, a função da Binance é facilitar a negociação de ativos digitais, e a Ethereum não tem nenhuma conexão com mercados, ela é a tecnologia. A ideia dela é ser uma plataforma de tecnologia, ela faz isso bastante bem, ela foi uma das primeiras grandes extensões que a Bitcoin teve, ela pode ser considerada, ela é considerada blockchain 2.0, ela permitiu smart contracts, toda a própria Binance Coin
Nasceu como um token dentro da Ethereum. Pessoal, não vamos virar o coxo depois de servido. Não é uma defesa emocional de Ethereum, mas isso chama atenção como se misturam os conceitos. Binance é uma exchange, ela pode ter a própria blockchain, ela pode ter o que ela quiser. O core business dela é business, é negócio, não é tecnologia. O core business da Ethereum é tecnologia, é uma plataforma de tecnologia e nós estamos ainda no começo disso. Apesar de ser 10 anos, isso aqui é o começo. Vocês não temos ideia do que isso vai representar quando chegar em tokenização de ativos. O que isso vai representar em termos de aumento de liquidez? Para ter uma ideia, isso aí, a gente pode tratar isso aí num vídeo específico sobre isso, um editorial específico sobre isso, são novas tecnologias. Quando nós tivermos ativos tokenizados, nós vamos comprar terrenos e imóveis em todos os lugares do mundo, como hoje se compra altcoin, como hoje se negocia ação na bolsa. Da mesma forma, vai se poder comprar uma área de terra na Hungria, um apartamento em Camboja, uma casa de campo na Cazaquistão, um lote de terras no Amapá. A liquidez que isso vai trazer para o mercado imobiliário e também para todas as outras, participação em empresas, etc., o financiamento, vai tudo acontecer em cima dessa plataforma. Só que aí nós não estamos mais falando de smart contracts. Smart contracts é peer-to-peer. Nós precisamos ter ainda uma estrutura para mercados, para markets. Então ela tem que suportar um maior número de transações, ela tem que suportar regras diversas que não se enquadram apenas no que um smart contract permite, mas nós estamos indo nessa direção. Então, cuidado, a Ethereum ela tem futuro. O Ethereum é o Debian da blockchain. O que é isso? O Debian é uma distribuição Linux, é uma das distribuições mais antigas que tem e é a base para uma série de outras distribuições, inclusive a Ubuntu, ou Ubuntu, como queiram chamar, que é mais conhecida, mas que é baseada na Debian. Então eles pegam a Debian e aceleram o ciclo de desenvolvimento, mas ela é sempre baseada na Debian. E a Debian é estável, ela é anárquica, ela não tem uma hierarquia, ela não tem uma empresa por trás, é um grupo de voluntários e ela existe há anos, há mais de 20 anos, se não me engano, a Debian existe e é excelente, é absurdamente estável e surgem novas e a Debian sempre continua. Então, fim da plataforma Ethereum? Of course not, claro que não. Claro que não. Ela pode ir para 2 dígitos, ela pode ir para 1 dígito, isso não tem nada a ver com a tecnologia. Ela vai voltar porque ela vai continuar evoluindo. Acreditem no Ethereum, porque ela deu certo até agora, ela vai continuar. Duvidem do Ethereum a hora que ela for atacada, a hora que ela for invadida, a hora que a rede falhar. Aí sim, aí não importa quantos projetos estão sendo lançados na Ethereum. A Ethereum é excelente, a Bitcoin é excelente. É isso que a gente tem que se dar conta. São tecnologias, não são plataformas de negócio, ok? Eu me estendi, mas a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. Não é uma defesa emocional, é só uma questão de semântica e taxonomia. Vamos para CoinMarketCap. Nesse momento aí, o benchmark da Bitcoin negociado 5.570. Chegamos lá. Tivemos aí 4,66% de alta aí nas últimas 24 horas. Ethereum 175, de fato, mostrando aí sua fraqueza característica, mas não sozinha. Ripple 32 centavos. Bitcoin Cash, então, retornando à casa dos $300. EOS mantendo 5, não conseguindo aí acompanhar essa alta. Litecoin de uma forma bastante parecida, ainda abaixo dos 80. E Binance Coin, então, $24 aí, ainda lutando aí contra a barreira dos 25, que ela fez um rápido rompimento, porém retornou abaixo deste nível. Vamos dar uma olhada agora no volume, e aí o que nós vemos? BitMEX 2.8 bi, um rápido spike, aí no volume nós lembramos que BitMEX não negocia bitcoins. Ela negocia derivativos que ela mesma lançou sobre as bitcoins. Então, quem tem contratos na BitMEX tem 0 bitcoins. O que você tem é um contrato que é precificado de acordo com a Bitcoin, ou seja, um benchmark baseado na Bitcoin. Ok? Então isso tem que ficar bem claro, não se tem bitcoins na BitMEX.
Ela é uma corretora onde se negocia derivativos. Binance 1.130 bi nas últimas 24 horas, um spike aí no volume muito parecido aí com o spike que aconteceu na BitMEX, aí representando o mercado, e OKEX também logo acima de 1 bi com uma curvatura bastante parecida nas últimas horas, aliás, todas trazendo aí esse volume aí que é necessário para esse salto, quem sabe a sustentação, talvez. Talvez. Nós tivemos então esse salto, mas não sabemos ainda se esse volume é capaz de nos manter nos 5.500, tá? Nesse nível de preço. Então vamos entrar agora no mercado e o que nós vemos, atingimos aí os 5.600, fantástico aí esse salto. Tivemos aí esse movimento altista, estamos aí no gráfico de 15 minutos, mas o que eu queria mostrar para vocês então aqui, vamos abrir para os 5 minutos, na Binance Bitcoin. Então vejam como nós tivemos essa reação forte da força vendedora a partir do momento em que nós atingimos então os 5.600, nós tivemos aí um grande spike de volume, um volume aí com força vendedora, puxando os preços para baixo, e o que nós tivemos? Praticamente uma normalização do volume. Então isso aí pode nos levar a um esforço corretivo, em especial se nós perdermos aí a casa dos 5.500, isso aí é psicológico, e aí isso aí pode nos jogar sim novamente para o fundo da movimentação. Por que a gente fala isso? Notem que a reação que nós tivemos da força vendedora nos jogou bastante para dentro do corpo do candle, do movimento brusco que nos tirou aí dos 5.400 e nos levou aos 5.550. Então, praticamente $100 de movimentação. Nós tivemos aí um retorno aí de quantos dólares? 5.550 para 5.470, então tivemos aí um retorno de quase $80, então foi um retorno aí de 70, 80%, bastante forte aí esse retorno. Então nós podemos aí estar sujeitos sim a qualquer momento ter um movimento súbito baixista, até onde ele poderia nos levar. Vamos sair dos 5 minutos, vamos entrar aqui no tempo gráfico de 15 minutos, a gente pode ter uma ideia aí melhor. Ele poderia ir tranquilamente nos levar até os 5.450, ok? Que é quando nós tivemos aqui esse candle de alta aqui com bastante volume. Na realidade foi um candle composto ali, se nós formos abrir em 5 minutos, que nos levou aqui até o topo e depois nos levou praticamente aos 5.540, e aí então no próximo ciclo nós tivemos um candle praticamente todo ele só o corpo de baixa, nos levando até os abaixo dos 5.500, 5.490. Então, apesar de estarmos aí numa situação bastante privilegiada aí na posição dos preços, apesar de termos um volume aí razoavelmente acima, praticamente o dobro aí do que nós íamos tendo exatamente antes de começar essa movimentação toda, a gente pode notar aqui uma aceleração que nós tivemos no volume, nós estamos sim sujeito aí a uma pressão vendedora e está fazendo esse recuo. Então, analisando pelo nível aqui, nós poderíamos tranquilamente voltar até os 5.350, porém nós acreditamos aqui que a gente volte aos 5.450 aí numa pressão vendedora em função do baixo volume comparado aqui com a movimentação que nós tivemos durante essa oscilação brusca aqui no início aí do dia de hoje, aí logo após a meia-noite, 1 da manhã. Então essa é a nossa perspectiva. Vamos dar uma olhada no dia e aí a gente vê algo bastante interessante. Estamos ainda antes da primeira metade do dia, antes de concluir a primeira metade, que termina agora em 45, 48 minutos, às 9 da manhã, e nós já temos praticamente o mesmo volume que nós tivemos no dia anterior. Então hoje promete ser um dia com bastante volume, provavelmente aí nós atingindo um volume logo abaixo do volume do dia 11, da ordem do volume do dia 8. Então é um dia aí sim com volume acima da média, porém não é um dia com volume extraordinário, por isso nós consideramos aí estranha a situação de nós temos um volume acima da média, porém não um volume extraordinário, e nesse mesmo dia fazer uma movimentação extraordinária, que seria romper, por exemplo, os 5.600. Por isso a gente está acreditando aí num recuo que deva nos levar aos 5.450, quem sabe 5.350, que é o nível que nós estávamos antes dessa movimentação brusca. Porém a gente tem que aguardar, seria uma leve correção, isso é importante, isso é saudável para o mercado, em especial aí para Bitcoin, isso deve trazer bastante liquidez, isso vai aumentar a volatilidade e isso de maneira alguma anula o viés altista. A nossa expectativa é fazer o rompimento aí dos 5.600,
não necessariamente hoje, mas nós estamos aí apontados nessa direção e a gente acredita aí que mais adiante a gente chegue nos 6.250, 6.500 nesta região. Quando? A gente não sabe, mas é o que o volume está sugerindo. Por que a gente diz isso? O volume vem aumentando gradativamente e os preços aí vem fazendo aí uma escapada do fundo. Nós tivemos o fundo em 13.200, nós seguramos aí essa posição, nós conseguimos aí subir até os 4.000, conseguimos chegar nos 5.000. O volume semanal ele está num nível superior ao que nós tivemos aí durante a escalada dos preços aí em 2017. Não estamos no pico do volume, mas estamos sim num volume suficientemente grande para fazer essa manutenção dos preços nesses níveis e ensaiar sim testes aos níveis que nós tínhamos nos 6.200. Estamos com volumes compatíveis aos níveis de preço de 6.500 acima de 6.250. Por isso acreditamos que esses níveis de preços devam ser restabelecidos ao passar das semanas. Então isso não vai ser uma movimentação súbita, não vai ser uma movimentação retilínea, porém acreditamos que chegaremos lá. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Essa foi a nossa análise aí no dia de hoje. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem aí as suas perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível, tem sido assim. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas e amigos. É sempre importante a gente fomentar a discussão sobre o mercado. E antes de encerrar, eu preciso perder sempre que tem uma crise? Não, nós escrevemos esse livro aí ano passado que mostra como liberar capital para investir, como quantificar oportunidades e os sinais da crise perto de você, que você não vai ler no jornal e que não vai ver em nenhuma mídia. Então é muito importante a gente saber detectar isso, porque onde nós estamos, como a crise chega ali. Cada economia, cada localidade tem a sua realidade e ela pode ter uma reação distinta à crise. Por exemplo, se vocês estão num lugar onde tem muita indústria de capital, de bens de capital, ela vai depender mais do crédito. Se vocês estão numa localidade que tem indústria de bens de consumo, ela vai depender menos do crédito, mas vai depender um pouco mais do nível de emprego, se ela está fazendo bens que são em geral adquiridos com renda discricionária. E se vocês estão aí em regiões aí onde depende mais de agricultura ou agropecuária, né, vocês vão ter aí uma dinâmica distinta, vocês vão depender bastante do dólar, vocês vão depender bastante do petróleo, que é em função da insumos agrícolas e do preço de importação. Então isso vai se refletir aí na mesa de vocês. Então cada localidade, em função da sua matriz econômica, vai ter uma realidade, mas a crise tem os seus sinais e como é que vocês conseguem enxergar isso ali onde vocês estão. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Tchau.